A partir de agora, Sagres Cielo Aberto faz contato com o presidente do Progressistas em Goiás, o PP, Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo. Secretário, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres FM. Obrigado pela oportunidade de participar com todos aqui nessa segunda-feira. A segunda-feira começou agitada. O senhor está em São Paulo, secretário? Exatamente, Rubens. Começa cedo. Muito bem, estava em ligação agora conosco aqui. Vou começar perguntando, Baldi, sobre o Progressistas. A gente acompanhou na semana passada um evento que acabou se tornando mais do que protocolar, mais do que uma cerimônia de homenagem, mas um evento político liderado ali, organizado pelo prefeito de Anápolis, o Roberto Naves. Pareceu ser um primeiro indício de reaproximação entre o PP e a base do governador Ronaldo Caiado. A leitura é essa? Há esse caminho sendo trilhado para o partido em Goiás para o ano que vem, Baldi? Bem, Rubens, eu posso dizer que não é motivo de esconder de ninguém que o prefeito Roberto Naves sempre teve uma ótima relação com o governador Ronaldo Caiado. E, portanto, desde que ele fez uma interpretação a respeito, né, de uma fala que fiz no início do ano, o prefeito e o deputado federal Adriano do Baldi vem tentando fazer com que haja essa reaproximação por parte dele. Porque eu reitero, como já lhe falei antes, Rubens, aqui na Sagres, que nunca nos afastamos. Nossos deputados estaduais votam com o governo, ajudam o governo, assim como nós também temos feito tudo para poder ajudar o governo de Goiás. Qual que é a meta do PP para o ano que vem, Baldi? É ter uma vaga na chapa majoritária, ter candidato a Senado? Qual é a meta do partido nesse sentido de crescimento que já tem sido registrado nas últimas eleições? Para 22, o que é que o partido projeta? Rubens, nosso objetivo para o ano que vem é pelo menos repetir o feito, o êxito e as vitórias que nós obtivemos em 2018. Em 2018, nós elegemos um deputado estadual. Lembre-se que eu obtive somente 4 dias para filiar os nossos candidatos em 2018. Eu assumi 4 dias antes do prazo de encerramento para filiações, conforme prevê a lei, e tive nesse período curto para poder filiar os nossos candidatos. Portanto, nós elegemos um deputado estadual, Coronel Adailton, 2 deputados federais, professor Alcides e Adriano do Baldi, e o senador Vanderlan. Portanto, nosso objetivo é, pelo menos, nós repetirmos aquele que foi o nosso quadro de 2018. Termos um candidato na majoritária, nós teremos um candidato na majoritária, temos quadro para isso, seja Senado ou seja o governo, aí dependerá de cada um dos nossos quadros para o ano que vem. E, obviamente, nós queremos eleger 3 deputados estaduais e 2 deputados federais. E a princípio, qual seria um cenário em que o partido encontraria melhores circunstâncias, né, condições para atingir esse objetivo? Seria na base do governo de Ronaldo Caiado, junto com o DEM, nessa aliança com o DEM? O senhor falou sobre a posição do prefeito, que é muito clara dele e de outros membros também do Progressistas. Mas qual é a visão que o senhor tem? A aliança com o DEM seria favorável para o partido? Bem, eu lhe digo que nós temos toda a predisposição, como eu disse, temos votado o deputado Rafael Gouveia, que ingressou no Progressista, assim como o deputado Coronel Adailton, nos projetos que são do governo, projetos que são de impacto com a sociedade, de desgaste com a sociedade, e os deputados estaduais têm votado a favor do governo. Portanto, nós temos hoje o objetivo de construir a nossa base progressista. Nós fomos o segundo partido que elegemos um número de prefeitos no estado. Foram 32 prefeitos e 31 vice-prefeitos e vice-prefeitas, com mais de 311 vereadores, quer dizer, crescemos aproximadamente 50% no estado de Goiás. Fomos um dos partidos que mais cresceu no Brasil. Portanto, agora nós gostaríamos, de utilizar a nossa força, a nossa aliança com o governo federal, para que a gente consiga trazer recursos para Goiás neste momento, com o governo federal, e, sobretudo, poder reforçar a nossa base com investimentos, com cada vez mais obras chegando. Semana passada eu estive em Anápolis inaugurando diversas obras com o prefeito Roberto Naves e, sobretudo, podendo chegar em 2022 com um partido cada vez mais unido e, sobretudo, podendo ter essas bases nos municípios apoiando os nossos candidatos. Alexandre Baldi com a gente, Kleber Ferreira. Em entrevista aqui a Sagres, o presidente do PP em Goiás. Pois é, bom dia, Alexandre. É bom falar com você
sumiu, foi lá para São Paulo, ficou longe, aí liga, a telefonia não funciona, enfim, a gente consegue te ouvir aqui Resolveu e é muito assumir bom um para... cargo que nem deve ter trabalho, né, Kleber? Cuidar de transporte Não, metropolitano em São Paulo, nem trabalho deve em ter, né? São Paulo, né? É. Não deve ter Em trabalho nenhum Goiânia não, em já não São tem, Paulo. imagina em São Paulo. Pois é, imagina, mas é bom conversar com você. Alexandre, o PP fica melhor atendido para uma composição com a vice-governadoria ou com a candidatura majoritária ao Senado? Primeiramente, bom dia, Kleber. Um prazer falar contigo. Realmente nós, principalmente esse momento de pandemia, né, que nos afasta, né, que aparenta, né, que estejamos mais longe, porque acabamos que foi difícil viajar, foi difícil, né, nós podermos estar cá e lá, e sobretudo porque estou aqui numa função, né, mais de 10 milhões de passageiros diariamente, o maior sistema de transporte da América do Sul, e realmente não é um desafio pequeno. Mas é uma alegria poder falar contigo novamente e dizer a você que hoje, nos nossos quadros progressistas, nós não temos nenhum, como nós tínhamos em 2018. Nós tínhamos o deputado federal, então progressista, Euler Cruvinel, que desejava ser vice do nosso partido, que tem esse anseio. Portanto, nós temos hoje quadros que possam, né, estar de federal e os nossos candidatos a deputados. Sim, Kleber. Então, mas de qualquer forma, o PP ainda não fez, então, o senhor falou aí que há uma aproximação natural, que o senhor considera natural, entre o governo do Estado e o PP, sobretudo quando se trata do processo de votação na Assembleia e de carregar recursos para o Estado. Os deputados federais do PP têm cumprido esta prerrogativa, essa função. Mas não está fechado ainda com o DEM de Ronaldo Caiado. Kleber, nós não temos nenhuma discussão a respeito de eleições em 2022. Portanto, todo o apoio que hoje é concedido ao governo, ao governador Ronaldo Caiado, ele é um apoio administrativo, certo? Eu disse e repito sempre que o governador pode contar com o partido. Agora, ainda, quando assume funções importantes no governo federal, que ele pode contar com o nosso partido, com os nossos quadros partidários. Nós tivemos aqui na semana passada, no dia do anúncio, o aceite do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil, quer dizer, o ministério mais importante da esplanada, ele esteve conosco, prestigiando a cidade de Anápolis, o prefeito Roberto Naves. Portanto, lá, o senador Ciro Nogueira, o presidente da Câmara dos Deputados, que esteve presente, Arthur Lira, e o ministro Fábio Faria, que deverá se filiar nos próximos meses, conforme a lei permite, também das comunicações, todos eles foram muito claros, que o governador conte conosco no Progressista e que todos nós, né, somos um time para poder ajudar e colaborar com o que Goiás precisa. Mas e Alexandre Baldi, depois de ser deputado federal, ministro, secretário em São Paulo, pretende ser senador a partir de 2023? Rubens, todo projeto é realmente uma construção. Eu disse aos nossos militantes partidários que eu tenho desejo de disputar uma eleição novamente em 2022. Eu não disputei em 2018 por vontade de permanecer, então, ministro das cidades, podendo ajudar Goiás e o Brasil, uma das funções, né, que mais, vamos dizer, que me honraram, que eu pude ter a oportunidade de transformar e mudar a vida de milhões de pessoas, né, podendo entregar aí mais de 1.200 moradias diariamente por todo o Brasil, obras importantes como a retomada do BRT de Goiânia e outras diversas. Então, naquele momento eu não disputei. Agora eu disse a todos os nossos membros que eu tenho a disposição de disputar a eleição. Portanto, nós estaremos, sim, buscando essa disputa eleitoral para que a gente possa, então, decidir no ano que vem qual será a vaga que o nosso time progressista me permitirá disputar. Candidatura própria do PP ao governo do Estado está descartada, Alexandre? Kleber, eu não descartaria. Tem muitos quadros do partido que podem, sim, voltar, ingressar, se filiar, para que, caso haja, né, uma mudança no quadro e seja necessário que o partido lance um candidato próprio, nós poderemos, sim, fazer essa colocação.
Hoje, não temos, como eu disse, disponibilidade de nenhum quadro dentro do partido que se demonstre predisposto a ser candidato, seja a governador, seja a vice-governador. Mas temos nomes que desejam ingressar, né? Tanto hoje, que estão atuando aqui no Estado, como outros que atuam fora, que já demonstraram disposição, sim, em se filiar para disputar uma função majoritária. Olha, porque o partido tem 32 prefeituras na mão, né? Em 31 cidades, o partido tem os vice-prefeitos e vice-prefeitas delas. É um partido que, evidentemente, tem agora uma base política maior, uma base política melhor. E aí o Rubens te fez a pergunta, você falou, não, eu quero ser candidato, eu vou disputar a eleição. A princípio, parece que a gente entende que, com o seu perfil de legislador, parece que você dá a entender que é de senador. Mas agora, como secretário em São Paulo, numa pasta desse tamanho, com tanto pepino, tem também o perfil de executivo, né? A gente te conhece articulando e se tornou um articulador muito respeitado. Por isso, da pergunta, você prefere disputar o Senado ou o governo, o Alexandre Baldi, o cidadão Alexandre, o político Alexandre? Porque o partido vai ter as suas preferências e indicar depois. E você, pessoalmente? Bem, Kleber, eu tenho nesse momento, nessa conjuntura, né, depois de aqui estar, né, há 31 meses à frente de uma Secretaria de Transportes, né, como eu disse, que tem uma atribuição de transportar diariamente mais de 10 milhões de passageiros, e cuida do transporte público, que é o maior sistema do Brasil e da América do Sul. Retomei todas as obras, todos os desafios que me colocaram aqui no governo de São Paulo, eu consegui destravar, portanto, gosto de ser gestor, mas realmente a função de legislador, como estive lá, oportunamente, cada goiano e goiana, dos 107 mil, mais de 107 mil que acreditaram em mim em 2014, eu gostaria de retornar ao Congresso, ao Legislativo, para poder ajudar Goiás. Eu acredito que Goiás precisa muito de representatividade e de pessoas que possam, né, estar podendo articular, como você disse bem, para legislações que contribuam com o Estado, como fui relator da repatriação, que destinou recursos a estados e municípios em momento difícil, a convalidação do incentivo fiscal, que convalidou o polo industrial e mais de 400 mil empregos a goianos e goianas, e também recursos, né? Foram mais de 4 bilhões de reais em recursos que eu consegui direcionar ao nosso estado de Goiás. Recursos para o BRT de Goiânia, recursos para habitação, moradia, saneamento básico, retomada da estação de abastecimento de água, né, de captação do Rio Meia Ponte com a Saneago. Foram mais de R$1 bilhão de recursos para a Saneago, como abastecimento de água em Anápolis, para não faltar água na cidade, enfim. Então, todas essas funções nos permitem, em Brasília, poder também ajudar a gestão, o executivo, a transformar, a melhorar a vida das pessoas. Baldi, mas antes da eleição de 2022... a tendência é que, com o Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, ministério tão importante, que o senhor também, antes da eleição, já talvez nesse ano, passe a contribuir com o governo do presidente Jair Bolsonaro, com articulação em Brasília, passe a assumir funções em Brasília e também ficar mais próximo do partido aqui em Goiás. Qual deve ser o plano para agora, esses próximos meses antes da eleição? Bem, Rubens, nesse momento, vamos aguardar a posse, né, a assunção definitiva que está prevista para quarta-feira do senador Ciro Nogueira, para a gente poder discutir quais seriam os próximos passos do partido. Sem dúvida alguma, estarei mais próximo do partido, mais próximo do Estado, não pelo fato, né, de estar aqui na função que estou, que me afastou, né, do Estado, mas sim, eu digo que pela pandemia, nós respeitando, né, os protocolos sanitários, respeitando todo esse triste momento que a gente vive, eu deixei, de fato, de estar rodando, de estar circulando, de estar fazendo política em um momento que a gente tem que se preocupar com a saúde. Portanto, o meu foco foi ajudar a arrecadação de alimentos, né? No sábado eu consegui aí com o prefeito Roberto Naves arrecadar mais de 70 toneladas para ajudar as mais de 300 toneladas que foi arrecadado no Arraiana. E nós fizemos ações de saúde e de, principalmente, solidariedade, para ajudar quem precisa. Agora, com a pandemia podendo ser controlada, a vacinação e imunização sendo ampliada de modo seguro que possa se permitir a retomada de atividades, assim também poderemos retomar as atividades político-partidárias com segurança. A saúde
seja a minha, mas sobretudo seja das pessoas que a gente convive. Mas já há um contato para que o senhor assuma uma função em Brasília? Rubens, eu vou dizer que sempre tivemos uma boa relação, sempre tivemos uma relação de cordialidade, respeito, de ajuda. Da mesma forma, os nossos deputados progressistas em Brasília ajudam, fazem a base e votam com o governo do presidente Bolsonaro. Portanto, essa relação que a gente contribui para que o Brasil possa crescer, possa se desenvolver, sem dúvida alguma, ela permanecerá. O senhor está apoiando o presidente Bolsonaro, mas o senhor concorda com essas ideias aí de questionar o resultado das eleições, como foi tão marcante aí na live da última quinta-feira e nas manifestações desse fim de semana? O senhor disputou eleições, venceu eleições, enfim, o senhor questiona como ele o processo eleitoral ou como outros que estão próximos do presidente, mas pensam diferente dele nesse assunto especificamente, Baldi? Rubens, eu, como ele, votei em 2015 numa mini reforma eleitoral para que nós tivéssemos, então, a impressão do voto de cada um dos eleitores. Portanto, eu confio nas urnas eletrônicas, confio no processo eleitoral, mas eu acredito, sim, que pela toda a estrutura da justiça eleitoral, que é uma justiça especializada, poucos países no mundo, principalmente se avaliando as 20 maiores economias, tem uma justiça especializada para tratamento do ambiente eleitoral. Portanto, nós, que somos profissionais, temos um Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, uma justiça eleitoral competente, sem dúvida alguma, eu acredito que seria, assim, possível nós começarmos num processo gradual de implantação da impressão. Caso haja a necessidade de uma urna ou outra, como foi questionado em 2014, quando havia aquela diferença de fuso horário que causou um desconforto nos resultados da eleição, nós poderíamos sim fazer uma reavaliação, uma recontagem, uma verificação nas urnas ou nas sessões que fossem necessárias. Então, eu acredito que é um processo que a tecnologia hoje, no Brasil e no mundo, ela permite, e já votei a favor, portanto, eu tenho coerência com os meus posicionamentos. O secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, estava em deslocamento e já chegou, Kleber. Tirou o cinto, o carro está estacionado. Última pergunta para ele, Kleber. Eu vi que ele já tirou o cinto, está pronto para descer, mas aí, com relação à reforma política, Baldi, há essa discussão em relação ao número de partidos políticos que o país tem. Você acha que o Brasil tem partido suficiente, partidos de mais, partido de menos? O que você pensa a respeito disso? E aí, naturalmente, eu pego a sua palavra em nome do PP. Kleber, eu concordo que o Brasil tem partidos demais. Eu estive lá, deputado federal, nós tínhamos em determinado momento, salvo engano, em torno de 28 partidos no plenário da Câmara. Portanto, discussões, eu fui relator de 23 leis, de 23 matérias legislativas. Discussões que muitas vezes a população, muitas vezes todos questionam, que elas entram noite e madrugada adentro. Mas justamente por essa discussão, que ela não tem mais aquela saudabilidade partidária, ideológica, com posições claras. Não, o número de partidos acabou se perdendo esse desejo, esse sentimento, essa clara e legítima representatividade de partido sobre os seus temas, sobre as suas ideias. Portanto, nós precisamos, sim, diminuir o número de partidos, voltar a que cada partido tenha a sua identidade com o seu tema, com a sua ideologia, com a sua defesa a respeito daquilo que acredita ser melhor para a cidade, para o Estado e para o país. É isso, Baldi. Certo. Obrigado pelo contato com a gente aqui e a disponibilidade de conversar com a gente. Bom trabalho aí, a gente vai, claro, seguir acompanhando as ações na secretaria, mas na presidência do PP também. Um abraço, bom trabalho aí, bom dia. Obrigado, Kleber, obrigado, Rubens, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Peço desculpas aí novamente pela falha de comunicação que tivemos aí, que nos fez atrasar a entrada aqui com vocês, mas é um prazer enorme, uma gratidão por permitir aqui esse espaço e poder conversar com cada ouvinte, seja aqui através da videochamada, que hoje é possível, seja aqueles que estão nos seus automóveis, indo ao seu trabalho, pelas ruas,
da cidade, né, de todo o nosso querido estado de Goiás. Desejo a todos uma excelente semana e um fraterno abraço a cada um. É isso, obrigado, Baldi. Alexandre Baldi conversando conosco, secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, presidente do PP, vários assuntos políticos aqui em destaque, e você confere a íntegra dessa entrevista, também alguns dos seus destaques lá no nosso portal, o sagresonline.com.br.